Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um momento de estudos da ciência espírita, mais um momento de estudo da filosofia espírita, mais um momento de estudos da religião espírita. E por isso agradecemos, e é preciso constantemente que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a Deus que constantemente nos oferta oportunidades. Este Pai bondoso, este Pai infinitamente justo, misericordioso, que nos deixa sempre portas abertas ao nosso arrependimento e oportunidades para trabalharmos a nossa melhoria, trabalharmos o nosso despertar espiritual. Por isso, é preciso que agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aquelas anotações que nós temos à nossa disposição, que aqueles seus primeiros seguidores, os seus discípulos, fizeram acerca das atitudes de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus. Por isso, agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros que constantemente estão conosco, nos auxiliando, nos orientando em nossa trajetória, nos intuindo sempre para a escolha melhor para a nossa vida. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos e a todas, abraçando aqui e citando a nossa professora Vilma Guimarães, que mais uma vez aqui se faz presente, tantos outros que também estão aqui presentes e ainda estarão presentes, tantos outros que terão acesso a estas humildes reflexões acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Esta caminhada que começamos a realizar já há alguns meses, com a pretensão e a intenção de estudarmos todas as questões de O Livro dos Espíritos, que são 1018 questões, mais os desdobramentos destas questões, conjuntamente com a coletânea de livros do Espírito Miramês, que tem como título Filosofia Espírita, em que Miramês, em parceria com João Nunes Maia, realizou um maravilhoso estudo em 20 volumes de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então hoje, dando continuidade aos nossos estudos, estamos na parte primeira, capítulo 3º da criação, mais especificamente sobre a formação dos mundos. Hoje estudaremos a última questão acerca da formação dos mundos, a questão de número 42, em que Kardec questionou a espiritualidade superior. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Então aqui Kardec quis saber da espiritualidade superior se é possível nós termos acesso, nós sabermos o tempo que leva para a formação de um mundo. E aí ele cita como exemplo, busca como exemplo a nossa morada, o planeta Terra. Quanto tempo, quantos séculos, quantos milhões ou bilhões de anos foram necessários para a formação do planeta Terra?
E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: nada te posso dizer a esse respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura esta formação. Então eles não responderam e disseram que bem louco será quem pretenda saber quanto tempo isto leva, porque apenas Deus, apenas o Criador sabe quanto tempo levou para a formação da Terra. Jesus com certeza sabe, porque ele conduziu pessoalmente esta formação, e sem sombra de dúvida o Pai. E bem louco será quem pretenda saber quanto tempo. Temos, sem sombra de dúvida, vários e vários estudos dos nossos cientistas, principalmente na área da astronomia, onde dão idades para a formação da Terra, como tudo começou na base de suposições, pesquisas que cada dia muda conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, mas saber exatamente quando isto aconteceu, quanto tempo isto levou para a formação da Terra, sem sombra de dúvida que só Deus e a espiritualidade superior, os engenheiros siderais que acompanharam esta formação do nosso planeta, por exemplo, sabem quando isto aconteceu, quanto tempo isto levou desde o início até os dias de hoje. Mas o espírito Miramês, nos esclarecendo um tanto mais, nos trazendo mais informações e também nos orientando para aquelas nossas necessidades reais, não necessitamos realmente de sabermos quando foi que o planeta Terra foi formado, quanto tempo isto levou, mas sem sombra de dúvida que nós temos algo e muitas outras coisas muito mais importantes para sabermos. Sem sombra de dúvida que temos buscas muito mais importantes. Não estamos aqui dizendo que estas buscas, esses estudos constantes acerca da formação dos mundos, acerca da formação da nossa moradia, o planeta Terra, que isso não seja importante. Sem sombra de dúvida é importante e precisamos continuar esta busca, mas para o momento em especial tem muitas outras coisas muito mais importantes, conforme veremos aqui nas palavras do espírito Miramês. Então ele começa este capítulo número 42 do volume 1º, que tem como título Idade dos Mundos. Ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira: não podes fazer avaliação daquilo que foge aos teus sentidos. Como já estudamos várias e várias vezes acerca destes sentidos, desde o início dos nossos estudos, lá na introdução e tantas questões que já estudamos, até esta questão número 42, principalmente aquelas que tratam acerca da nossa caminhada, os nossos sentidos, acerca dos chamados segredos de Deus, mas que na verdade não são segredos, em verdade o que nos faltam são sentidos desenvolvidos o necessário e suficiente para entendermos, apreendermos, compreendermos estas coisas. E aqui Miramês repete mais uma vez: coisas que fogem aos nossos sentidos. Pode sim, diz ele, pode sim contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus. Sem sombra de dúvida que nós já temos sentidos desenvolvidos o necessário e suficiente para entendermos, para compreendermos, para aceitarmos a grandeza da criação de Deus como estímulo a novos entendimentos. E aí ele diz que as portas do infinito, as portas são infinitas. E estas portas infinitas, ou as portas do infinito, elas estão constantemente abertas para nós. Então ele diz que as portas são infinitas, como infinitos são os mundos. Entra por alguma dessas portas
que estarás andando nos caminhos do saber, e a luz do entendimento despertará o teu coração. Então aqui Miramês nos fala que nesta busca nossa incessante por conhecermos a verdade, por conhecermos a idade dos mundos, por conhecermos a nossa idade espiritual, existem infinitas portas abertas, que é preciso nós fazermos escolhas e entrarmos por algumas dessas portas ou por alguma dessas portas que são infinitas e continuarmos a nossa caminhada rumo à luz do entendimento. E aí ele diz: circunstanciar as coisas é nosso dever, desde quando não passemos dos limites traçados pela nossa evolução. A sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência, que o tempo faz florescer. Então aqui ele nos chama a atenção que a sabedoria foi colocada em cada um de nós na condição de essências imortais, na condição de seres imortais. Cada um de nós recebemos do Criador esta semente da sabedoria, e que sem sombra de dúvida, é nossa responsabilidade, através do tempo, através do trabalho, através da boa vontade, fazer florescer esta sabedoria que está na forma de semente. Conforme Jesus nos falou certa feita, que é preciso bater a porta, é preciso buscar constantemente, porque esta porta se abrirá, ou estas portas se abrirão. O Espírito Miramês lembra isto aqui, bater nas portas, estimulados pelo progresso, é o nosso dever. Então, bater a estas portas do conhecimento, bater a essas portas da sabedoria é nosso dever. Porém, abrir essas portas compete a Deus, que nos dirige e sustenta a todos. Quando queremos saber o indecifrável, surgirá uma trégua para que possamos pensar, porque a meditação nos colocará na medida de compreendermos até onde podemos especular os segredos da divindade. Então aqui Miramês nos chama a atenção de uma forma maravilhosa, que é preciso que batamos constantemente a estas portas, estimulados pelo progresso, a lei do progresso que nos impulsiona sempre para a frente. É o nosso dever batermos a estas portas, porém, abrir estas portas compete a Deus, mas nós precisamos continuar batendo constantemente, porque estas portas se abrirão no momento oportuno, quando estivermos preparados, qualificados. E ainda ele diz na sequência que é para tanto que queremos falar sobre as possibilidades dos conhecimentos, até onde eles poderão auxiliar no serviço do bem. A verdade, diz Miramês, a verdade que não suportamos poderá estragar nosso ânimo e desviar o nosso roteiro, o nosso projeto de conhecimentos mais puros sobre todas as coisas. Então aqui ele nos chama a atenção que a verdade que não suportamos poderá estragar o nosso ânimo. Então, se ainda não estivermos preparados para recebermos um determinado esclarecimento, por mais que batamos àquela porta, a sabedoria divina não irá abrir aquela porta no momento inadequado. Sempre que estas portas do entendimento forem abertas, é porque o momento chegou, já estamos preparados, qualificados o suficiente para que o nosso ânimo não se estrague, não desviar o nosso roteiro dos conhecimentos mais puros. E ainda ele diz que é como nos diz o apóstolo Paulo de Tarso, quando se refere às crianças espirituais. Prestemos atenção
na citação que Miramês faz aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, se referindo às crianças espirituais, que a maioria de nós ainda nos encontramos nestas condições de crianças espirituais. Então o apóstolo Paulo nos fala da seguinte maneira, que quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando passei a adulto, mudei de alimento. Ou seja, quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando me tornei adulto, passei a alimentar-me com alimento de gente adulta. Então aqui ele não está falando de alimento para o corpo físico, mas de alimento para o corpo espiritual, alimento espiritual. Então aqui Miramês faz essa citação do apóstolo Paulo e acrescenta o seguinte, que o alimento da verdade segue esse mesmo trajeto. Então aqui o apóstolo Paulo estava se referindo a este alimento da verdade que segue esse mesmo trajeto. O espírito, quando está preparado, recebe uma verdade mais pura por suportar essa verdade. Então, quando ele está mais preparado, ele recebe alimento de gente adulta. Quando ele ainda não está preparado, em relação a suportar esta verdade, ele vai recebendo esta verdade a conta-gotas, alimento de criança espiritual, conforme nos diz o apóstolo Paulo e conforme nos traz aqui Miramês nesta citação. E aí ele continua dizendo que a idade, aqui é que ele vai tocar no assunto da questão número 42, acerca da formação do planeta Terra, que a idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano. Então aqui Miramês também não vai falar para nós acerca da idade do nosso planeta Terra. Então ele nos diz que a idade da formação dos mundos, bem como do planeta Terra, se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre e alcança as equações espirituais na simplicidade pura dentro da conjuntura divina. Então aqui ele nos chama a atenção que a contagem da idade de um mundo, do planeta Terra, por exemplo, está fora, foge ao tempo e ao espaço, escapa até mesmo da nossa matemática terrena, da nossa matemática terrestre, e alcança as equações espirituais. E aí ele diz que os homens formaram uma microcontagem. Então aqui ele nos faz referência à contagem que nós fazemos, a nossa ciência já fez e continua fazendo, constantemente corrigindo esta contagem, mudando esta contagem. Ele deu o nome de microcontagem, porque a sua vida gira dentro de acanhadas condições em que eles suportam viver. Então aqui ele chama atenção para esta microcontagem que nós criamos, porque a nossa vida gira dentro de acanhadas condições em que nós suportamos viver. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que esses acanhados recursos não poderão atingir os valores maiores, circunscritos à criação maior. Então aqui ele nos chama atenção em relação aos nossos equipamentos tecnológicos, que por mais desenvolvidos que eles sejam, ainda são condições acanhadas. São acanhadas condições em que nós nos encontramos. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que todos já sabem que as formas são aglomerações de energia. Nós já estudamos sobre isso aqui em questões anteriores, que todos estes corpos
celestes, os mundos, por exemplo, eles foram formados e estão sendo formados constantemente por aglomeração de energia, aglomerações de energias, e que a energia disseminadas no espaço é de segregação da matéria, ou seja, quando desintegra o mundo, conforme já estudamos também em encontros anteriores, que estes mundos formados, por exemplo, o planeta Terra, um dia terá fim, um dia desintegrará, e aí ele diz que estas energias disseminadas no espaço é de segregação da matéria, disseminação da matéria. São como os dois tempos de respiração da divindade. Tempo este incontável e inconcebível pelos processos humanos. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não temos condições de fazermos esta contagem desse tempo. E ainda ele diz que todos os cálculos em relação à idade da Terra, por exemplo, o tempo que levou para a formação da Terra, todos os cálculos são falhos, porque com o tempo são renovados. E o mesmo caso das teorias, que a prática sempre desmente. No entanto, são caminhos que devemos percorrer, que assinalam uma necessidade de aprendizado, um princípio de saber que Deus favorece aos homens no alvorecer do despertamento espiritual. Então, quase todos nós que aqui nos encontramos, ligados ao orbe terrestre, ou seja, encarnados e desencarnados, estamos nesta condição de alvorecer do nosso despertamento espiritual. Então, conforme ele nos diz que tudo isto, todas essas pesquisas, todo este trabalho de investigação que os nossos cientistas já realizaram, continuam realizando e ainda irão realizar, são necessários, são aprendizados necessários para todos nós, e são os caminhos que devemos percorrer, e que esses caminhos assinalam uma necessidade de aprendizado sobre este princípio de saber que Deus favorece aos homens. Então Deus vai nos favorecendo nesta busca constante, mesmo nos encontrando neste alvorecer do despertamento espiritual. Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos continuar nesta busca incessante. Mas tem algo, conforme Miramês nos fala na sequência, que é muito mais importante, que precisamos buscar resposta e precisamos buscar resposta. Prestemos atenção neste questionamento de Miramês. Para que saber as idades dos mundos, se ainda não descobrimos a idade do ódio gerado no coração do ignorante? Então, sem sombra de dúvida, conforme questiona Miramês, é muito mais importante nós investigarmos, nós questionarmos a nós mesmos, a nossa consciência, em relação a este assunto. Qual é a idade do ódio gerado no coração do ignorante? Sem sombra de dúvida que isso é muito mais importante, nós descobrirmos a idade do ódio do que a idade dos mundos. E ainda ele faz um outro questionamento também muito importante. Para que saber do tempo que passou para se formar a própria Terra, se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo e a vaidade nos nossos próprios caminhos, nos nossos próprios corações? Então, para quê? Para que saber o tempo que passou para se formar o próprio planeta Terra, se ainda não compreendemos como foi que nasceu no nosso coração, na nossa consciência, no nosso caminhar, no nosso comportamento,
o ciúme, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o orgulho e tantos outros vícios? Então, sem sombra de dúvida, que esta é uma busca mais importante do que buscarmos saber quando foi, quanto tempo levou para a formação do nosso planeta Terra. E aí ele nos convida, ele nos faz um convite para que lutemos primeiro contra estas distorções da personalidade. Então aqui ele nos chama atenção em relação ao ódio, em relação ao ciúme, ao egoísmo, à vaidade, simplesmente como distorções da personalidade. Lutemos em primeiro lugar antes de buscarmos estas respostas em relação à idade do nosso planeta Terra, quanto tempo levou para a sua formação. Busquemos primeiro, lutemos primeiro contra estas distorções da nossa personalidade, estas mazelas que teimamos carregar conosco. Gastemos o tempo, nos convida Miramês, gastemos o tempo que for preciso na desintegração desses inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor para o despertamento das almas. Então, sem sombra de dúvida, isto é muito mais importante, e isto é o mais importante para todos nós, e que possamos atender a este convite da espiritualidade superior. Lutemos primeiro contra estas distorções da nossa personalidade, ou seja, contra o ódio, contra o ciúme, contra o egoísmo, contra a vaidade. É preciso, sem sombra de dúvida, que gastemos o tempo que for preciso, o tempo que for necessário, para desintegrarmos em nós, na nossa consciência, na nossa personalidade, esses inconvenientes. Comecemos, nos convida Miramês, comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor para o despertamento das almas. E por último, encerrando estas reflexões, Miramês ainda nos diz o seguinte, que na faixa evolutiva da humanidade, pouco se pode dizer sobre certas verdades pelo condicionamento de regras estabelecidas no passado, na mente coletiva, que ainda hoje vigora na literatura e na educação de todos os povos. O que temos a dizer com muita frequência é o que foi dito por Jesus. O Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. É passando por ele que visualizamos as alturas que nos compete atingir. Então aqui ele nos chama a atenção que o Evangelho é este código pedagógico que Jesus trouxe para nós e que, sem sombra de dúvida, colocando em prática estes ensinamentos, nós corrigiremos estas distorções de personalidade. Corrigindo em nós estas distorções, nós alcançaremos o verdadeiro despertar. Nós passaremos, conforme nos disse Jesus, a ter verdadeiramente olhos para ver e ouvidos para ouvir. Conforme já estudamos em encontros anteriores, é preciso que aprendamos a ler no livro da natureza. É preciso que saiamos desta condição de analfabetos para lermos todas as páginas que estão escritas neste imenso livro da natureza. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Um abraço fraternal e de imensa gratidão pela companhia, pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos. E até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome de Jesus para darmos continuidade aos nossos estudos
e as nossas reflexões, e nos nossos próximos encontros nós estudaremos um assunto novo. Começaremos dentro deste item que estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos, neste capítulo 3º, nós começaremos a estudar acerca da formação dos seres vivos. Serão várias questões em que Kardec relacionou aqui sobre esta formação dos seres vivos aqui no planeta Terra. Sem sombra de dúvida, maravilhosos esclarecimentos. Espero a presença e a participação de todos e de todas para juntos irmos buscando e alcançando constantemente estes esclarecimentos. Até breve, meus irmãos e irmãs.